Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar assistindo. Me chamo Atauan Guerino e irei aplicar aqui, né, e iremos conversar um pouquinho sobre o trabalho. A dinâmica econômica do Pronaf no CEALBA. O que é esse CEALBA? De antemão, é o acrônimo para 3 estados brasileiros, tá? Sergipe, Alagoas e Bahia. A gente vai tentar aqui conversar sobre uma avaliação regional com base no modelo de insumo-produto. A minha área temática é a organização, responsabilidade social e sustentabilidade. E tive o apoio nessa pesquisa dos pesquisadores, né, Gabriel Locatel Suela e Mônica de Moura Pires. E hoje eu sou pós-doc aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, ok? Então, para começarmos, a gente tem que informar que a agricultura familiar desempenha ali um papel fundamental na economia brasileira. Por quê? Em 2024, por exemplo, a agricultura familiar foi responsável por 23% do PIB da agropecuária e por 70% dos alimentos consumidos internamente. Então, tem um impacto aqui para o nosso bem-estar de maneira bem intensa. E esse segmento que combina funções econômicas, ambientais, sociais e culturais é essencial para a segurança alimentar e geração de emprego, bem como para a renda no meio rural. Então, como que se encontra, né, essa agricultura familiar hoje? Além disso, tem a sua relevância, ela transcende os números já citados, pois representa ali uma forma de organização produtiva que integra a família e a propriedade rural. Então, a gente sai um pouco daquele viés puramente maximizador de lucro, né, que as grandes produções exigem, e partimos, então, quando falamos de agricultura familiar, de algo mais próximo, mais em consonância com o desenvolvimento ali regional. Isso, então, promove para a gente um desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade. Tá bom? No Nordeste brasileiro, né, que é o ponto de Sergipe, Alagoas, Bahia, a agricultura familiar adquire contornos ainda mais significativos, dada sua predominância de pequenos produtores e sua relevância socioeconômica para a região. Só que ela vive com desafios estruturais, como desigualdade social, seca recorrente e infraestrutura precária. Isso tudo limita ali nosso potencial de desenvolvimento local. E essas condições exigem, então, as políticas públicas, né, para mitigar essas assimetrias regionais. E por que haveria essa exigência de política pública? Porque tem a falta de investimento. Né? Ela vai sempre perpetuar esse ciclo de pobreza e a exclusão social. Então, neste contexto, surge para a gente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que se destaca ali como uma política pública essencial, foi criada em 95, tudo isso fomentando o crédito rural, impulsionando o desenvolvimento da agricultura familiar. E estudos mostram, como Silva Nunes, Silva e Ciríaco, Melo, entre alguns outros, que os participantes do PRONAF obtêm, né, em média, um rendimento de 29,3%, superior àqueles que não eram beneficiários, os que não são beneficiados, demonstrando assim o impacto positivo do programa na melhoria dessas condições de vida dos agricultores familiares. Então, o que surge como problema para a gente? Apesar dessa importância, né, para as economias locais e segurança alimentar, grande parte da pobreza rural concentra-se entre pequenos agricultores e agricultores familiares, que dependem ali da produção agrária e dos recursos naturais para sua subsistência. E apesar dessa relevância, ainda há uma lacuna significativa na literatura, né, sobre os impactos econômicos do PRONAF em nível regional. A gente tem muitas discussões a nível nacional, mas quando a gente pega a nível regional, principalmente nessa região do Cealba que eu comentei para vocês, temos muito poucos trabalhos. Então, poucos estudos vão avaliar ali como que esses recursos do programa se traduzem em benefícios concretos para indicadores como PIB e nível regional, a nível regional, desculpa. Então, o PRONAF ele vai mobilizar ali recursos públicos significativos anualmente. Ela torna-se ali essencial, né, estudar os seus impactos a partir desses recortes específicos, a fim de compreender essas nuances que podem ficar encobertas por médias gerais.
Então, a necessidade de compreender esses impactos é ainda mais urgente quando a gente considera a diversidade regional da agricultura familiar no Brasil. Por quê? Enquanto o sul do país concentra a maior parte dos recursos do PRONAF, com média ali de 55% anual, o Nordeste, que é a minha área de estudo, abriga o maior número de estabelecimentos familiares. Então, ela recebe uma parcela menor desses financiamentos, com média de 13%. E essa disparidade levanta questionamento sobre a capacidade, né, do programa de atender as necessidades específicas de cada região, principalmente a minha região escolhida, o Cealba, onde essas condições climáticas e socioeconômicas impõem desafios adicionais. Aqui a gente encontra a região de estudo, né, que a gente pega aqui no mapa e amplia. E o estudo, então, objetivou analisar os impactos econômicos dos valores contratados pelo PRONAF em 2021. Por que 2021? Porque é o valor mais próximo que eu tenho de PIB na ótica da renda, na ótica do produto e da renda, e são valores ali próximos da minha matriz atualizada de insumo-produto, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, eles totalizaram ali 500 milhões, sendo 230 milhões destinados à agricultura e 270 milhões à pecuária no Cealba. Para essa análise, eu utilizei a metodologia de insumo-produto, né, devido à sua capacidade de captar as interações setoriais e regionais, permitindo identificar essa relação comercial entre o Cealba, o restante do Cealba, o restante da Alagoas e o restante da Bahia, por meio da desagregação dessas regiões na matriz de insumo-produto. Então, como metodologia, utilizei uma MIP e como cada setor é tratado de forma individualizada nessas MIPs, há um maior detalhamento das relações interregionais, permitindo que os modelos ali capturem os efeitos de transbordamento. Então, a gente trabalha basicamente aqui dentro do consumo intermediário e vemos como que o consumo aqui dentro é trabalhado, né, entre os setores e regiões. Ok? Esse é o formato da minha matriz, tá? Aqui eu citei 4 regiões, mas eu desagreguei para 13, só que o que nos interessa no momento são essas 4. Então, para esse estudo, a gente utilizou uma MIP interregional desagregada em 68 setores e 13 regiões, incluindo o Cealba, o restante da Alagoas, tudo que a gente já citou, além de outras 9 regiões, tá bom? A base de dados adotada vem do Nereus, para 2011, onde eu atualizei através das bordas ali para 2021. A gente utiliza esta fórmula principal, que é a derivada da inversa de Leontief, aonde a gente dá o impacto econômico, que é o que eu quero saber sobre o impacto do Cealba em relação ao investimento no Cealba em relação ao resto do Brasil, tá bom? E as minhas regiões de interesse. De antemão, a gente já pega o impacto positivo, aonde eu dei o choque, né, que foi na agricultura e pecuária, nos setores 1 e 2. E por que eu dei o choque nesses dois setores? Porque trabalhos, né, por exemplo, Suela 2025, encontrou setores chaves nessa região do Cealba, onde um setor-chave é a agropecuária e um outro setor altamente demandado é a agricultura. Então, escolheu-se dar o impacto nesses dois setores, onde a gente obteve essa grande média aqui de retorno econômico, de impacto econômico. Tá? Um outro ponto importante é que a gente teve crescimento em setores não agropecuários, que é um ponto muito importante de discussão, como o armazenamento, atividades auxiliares, né, transporte de correios, atividade de propriedade intelectual. Todos esses setores espera-se, né, que haveria sim um crescimento, sempre um impacto positivo, mas não imaginaríamos um impacto positivo em elevados assim, em setores não agrícolas, o que mostra as interligações entre os setores e que é de extrema importância. Então, o estudo objetivou analisar esse impacto de 500 milhões, né? E a gente observou que o investimento no Cealba tiveram efeitos multiplicadores em setores não agrícolas, como transporte terrestre, fabricação de químicos, e o resultado também destaca a importância de políticas públicas adaptadas a essas especificidades regionais, especialmente em áreas como Cealba, onde a agricultura familiar e pecuária desempenham papéis fundamentais na geração e na renda de segurança alimentar. Então, investindo nesses setores, a gente tem impacto positivo em outros de grande importância também. Ok? Dito isso, pessoal, agradeço muito e nos vemos numa próxima.